O relatório da senadora deve ser aprovado, o governo tem maioria na CPI, mas ele é inócuo. O Lula foi acusado de tramar um golpe contra si mesmo uma semana depois de tomar posse. E ele foi a essa CPI do 8 de janeiro numa condição privilegiada. Majoritária na comissão, a bancada governista poderia ter submetido o golpismo àquele mesmo tipo de nocaute que a CPI da Covid havia aplicado contra o negacionismo do Bolsonaro. Mas, curiosamente, o governo utilizou a sua maioria na comissão para vulgarizar essa investigação parlamentar. O relatório final da senadora Elisiane Gama, ele traz coisas novas e traz coisas boas. O que é bom não é novo, porque já consta dos inquéritos tocados pela Polícia Federal. E o que é novo não é bom. O Bolsonaro emerge do texto da senadora como chefe dessa organização golpista, mas ele não foi nem inquirido, não foi acareado com o seu ajudante de ordens, como chegou a ser cogitado na CPI. A própria senadora Elisiane queria colocar frente a frente o Bolsonaro e o seu ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid. Os militares são levados ali à ribalta, nesse relatório da senadora, como cúmplices, sem que os protagonistas, os principais protagonistas de farda, tenham sido retirados das suas trincheiras. A CPI se absteve de convocar generais, mesmo aquele almirante que o Mauro Cid acusou diretamente de ter, na sua delação, né, de ter se entusiasmado com a proposta do golpe. Então, eu diria, Fabiola, que o Palácio do Planalto deu um boi, o general Gonçalves Dias, para entrar nessa briga. E depois deu uma boiada para sair dela. O governo teve medo de oferecer palco a um Bolsonaro que já está inelegível. Então, os governistas da CPI evitaram convocar o capitão para depor na CPI. E, para não melindrar as Forças Armadas, a bancada do governo livrou do constrangimento também os generais que fomentaram o golpe e até o almirante, que, segundo o delator Mauro Cid, se dispôs a participar do golpe. Então, houve uma autossabotagem. E essa autossabotagem da bancada do governo tornou o relatório final da CPI inócuo. Os pedidos de indiciamento são meras recomendações da comissão, que a Procuradoria da República não deve atender antes da conclusão dos inquéritos oficiais tocados pela Polícia Federal. O governo foi para a CPI para brigar pelo empate, Fabíola. Então, o Lula conseguiu se livrar daquela tese terraplanista do autogolpe, mas a CPI não produziu material que possa ser aproveitado pela Polícia Federal como prova contra os golpistas, os paisanos e, sobretudo, os fardados. O país continua nas mãos da Polícia Federal, cujo trabalho é realizado ali sob supervisão do Supremo Tribunal Federal, para reunir as provas que vão levar à punição dos golpistas. Alguns já estão sendo punidos, mas são os bagrinhos, estão sendo punidos ali condenados pelo Supremo. Os graúdos ainda não chegaram à fase do julgamento, Fabiola. Nesse relatório da Elisiane Gama, ela pede o indiciamento de 56 pessoas, entre civis e militares, né? 56. Além de Bolsonaro, estão nessa mira o general Braga Neto, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o general Augusto Heleno, o general Luiz Eduardo Ramos, o ex-ministro da Casa Civil, general Paulo Sérgio Nogueira, o ex-ministro da Defesa, o almirante Almir Garnier, o ex-comandante da Marinha, o general Freire Gomes, o ex-comandante do Exército, Mauro Cid, né, ajudante de ordens de Bolsonaro. E também estão na lista a deputada federal Carla Zambelli, também aparece com pedido de indiciamento contra ela, e o ex-assessor para assuntos internacionais de Bolsonaro, Felipe Martins, que teria dado, né, o documento a Bolsonaro, segundo o relato de Mauro Cid à Polícia Federal. Além de Silvinei Vasquez, que na época era diretor da Polícia Rodoviária Federal e foi responsável por aquelas blitz que aconteceram no dia das eleições. Vamos colocar um trechinho, antes do Sakamoto comentar, da Elisiane Gama, a senadora, além do relatório final.
os depoimentos colhidos, os documentos recebidos, permitiram que chegássemos a um nome em evidência e a várias conclusões. O nome é Jair Messias Bolsonaro. Como se as conclusões. O nome é Jair Messias Bolsonaro. Como se verá nas páginas que se seguem, a democracia brasileira foi atacada. Massas foram manipuladas com discurso de ódio, milicianos digitais foram empregados para disseminar o medo, desqualificar adversários e promover ataques ao sistema eleitoral. Forças de segurança foram cooptadas, tentou-se corromper, obstruir e anular as eleições. Um golpe de Estado foi ensaiado e, por fim, foram estimulados atos e movimentos desesperados de tomada de poder. O 8 de janeiro é obra do que chamamos de bolsonarismo. Diferentemente do que defendem os bolsonaristas, o 8 de janeiro não foi um movimento espontâneo ou desorganizado. Foi uma mobilização idealizada, planejada e preparada com antecedência. Os executores foram insuflados e arregimentados por instigadores que definiram de forma coordenada datas, percurso e estratégia de enfrentamento e ocupação dos espaços. Caravanas foram organizadas de forma estruturada e articulada. Extremistas radicais tiveram as passagens pagas e a estada em Brasília subsidiada. Houve método na invasão. Os edifícios sede dos três poderes foram tomados quase simultaneamente a intervalos muito curtos de tempo. Quando os insurgentes subiram a rampa do Planalto, manifestantes ainda não haviam tomado o Salão Verde do Congresso. Quando os vândalos entraram no Supremo, a destruição mal havia começado nos outros prédios. Autoridades que poderiam evitar a depredação protegeram intencionalmente os manifestantes, omitiram-se de forma deliberada e premeditada, ou atuaram comissivamente para a consumação das invasões e também depredações.